Nos nossos tempos, temos muitas pessoas que tentam buscar a verdade. E essa verdade, que eu estou me referindo, buscar essa verdade no sentido espiritual. Então hoje eu quero trazer a verdade, a luz, o pão que desceu do céu, o nosso Messias, o verdadeiro, que somente através dele temos a salvação. Mas essa salvação não é por nosso mérito, e sim pelo que ele fez. Não há nada que nós possamos fazer, ou que nós poderíamos fazer no nosso futuro, mesmo amando o próximo, nada iria trazer a salvação para nós. Somente porque a luz desceu e se fez presente no nosso meio. Porque o pão do céu desceu, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e se sacrificou. E nesse momento, a partir desse momento, nós passamos a ter essa salvação, através dele. Então venho trazer agora vídeos que eu quero fazer depois desse, uma série de vídeos falando por que é importante entender o nome verdadeiro do Messias e identificar o nome falso que está aí hoje. Porque através do nome nós conhecemos o ato da pessoa. Tem muitas pessoas que falam, mas o nome não importa. Inclusive vários pastores eruditos de diversas religiões, diversas denominações diferentes evangélicas aqui no Brasil falam que isso não tem a mínima importância. Mas tem sim, porque se eu conheço uma pessoa que se chama José, não, perdão, vou dar um outro exemplo. Se uma pessoa diz assim, você conhece o José? E eu vou dizer assim, sim, eu conheço, ele mora na outra rua, ele trabalha numa metalúrgica, ele tem 2 filhos, é separado, não sei. Eu começo a falar dele por causa do nome dele, veio para mim e eu sei as atitudes dessa pessoa. Mas se alguém falar, você conhece o Cláudio? Bom, eu não conheço nenhum nome, e muito menos as atitudes dessa pessoa. O nome refere-se às atitudes dessa pessoa. E pelo nome a gente já começa a identificar quem é quem. E aqui eu vou falar diretamente sobre isso, o nome do nosso Messias e por que é relevante para que nós possamos sair do engano. E esse engano, ele vai nos levar à perdição. Então é importante sairmos do engano e ir para a verdade, porque somente através da verdade nós somos salvos. Bom, o nome do nosso Salvador se chama Yahushua. Yahushua é o nome que veio do hebraico arcaico, não o hebraico moderno que está aí misturado com o aramaico. Porque o hebraico arcaico ele nasceu desde Adão, de Adão Lameque, de Lameque Enoque, Enoque Noé e assim vai. Quando houve a confusão das línguas lá na Babilônia, lá na Torre de Babel, ninguém entendia nada, porque houve uma confusão de línguas. 70 anjos desceram com 70 línguas, com cada um com uma língua. E quando chegou a vez de Abraão receber uma língua, ele disse para o anjo assim, eu quero a língua da herança, a língua que os meus pais falavam. Enoque, Noé, Adão, a Eva. Então o anjo reconheceu que ele queria, que ele era o escolhido para carregar a língua da herança, o hebraico arcaico. O mesmo hebraico arcaico que fala Yahushua Aleim, Yahushor, Shuomayal, Hodshua que quer dizer santo. Enfim, eu vou trazer todos os nomes mais importantes que se falam hoje aí nas igrejas para quem quer ser mais polido e evitar de falar os nomes errados. Eu acho que isso é importante também. Então o nome é Yahushua. A escrita não quer dizer absolutamente nada. O correto é a pronúncia, porque a pronúncia ela que é um verdadeiro louvor. E ele é representado por um pão feito não de trigo, mas de cevada. E logo mais para frente, em alguns outros vídeos, eu vou dizer a diferença da cevada, do trigo e das colheitas. Da primeira colheita que é a cevada, a segunda colheita é o trigo e a da terceira colheita que é a uva. Nos vídeos mais para frente eu vou falar sobre isso, por que o pão ázimo que representa o Salvador ele é feito de cevada. E temos o outro pão feito, que seria o pão fermentado,
que literalmente não é Yahushua, é Jesus. Esse é o primeiro banner e eu fiz uma série de banners para nós termos uma elucidação melhor sobre tudo que eu vou tratar aqui. Bom, e qual você escolhe? Bom, no lado da esquerda aqui, nós temos o pão ázimo, como nós vimos. E no pão ázimo, a gente viu que ele é Yahushua. O pão representa Yahushua, que representa a palavra verdadeira, a palavra que liberta, que conduz à salvação. O pão é só uma representatividade, assim como o vinho que foi feito na Santa Ceia é uma representatividade do sangue dele. Tudo é uma representatividade. Não quer dizer que comendo pão ázimo a pessoa está salva, não. É só para identificar o certo e o errado, somente para isso. Quem comer desse pão aqui, o pão ázimo, mesmo sendo ele o correto, não tem nada a ver com a salvação. Ele só está representando para que nós possamos identificar o nome e, a partir desse nome, saber a atitude da pessoa que carrega esse nome, como eu falei anteriormente. Bom, ele é representado assim e é representado assim, entre outros. O Salvador disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, ou seja, representando, ninguém come uma carne humana de verdade, é só uma representação. É a minha carne para a salvação do mundo, todo aquele que crer nele. Bom, aqui eu tenho uma foto que é muito interessante, que é Judas, um dos apóstolos que, quando os outros discípulos viram que o Messias apareceu depois de ressuscitar depois de 3 dias, né? Depois de 3 dias morto, ele ressuscitou e apareceu para os discípulos. O Judas era o único que não estava e disse: eu só vou crer se eu ver ele tocar na ferida dele. E o Salvador apareceu depois, quando Judas estava junto dos discípulos. Ele falou: vem e toca na minha lateral. Ele tocou tanto na lateral dele, que o romano furou, como também tocou nas mãos furadas dele. E a representação linda do pão ázimo, que é o único pão que é furado, mostrando que realmente é o pão que nós estamos se referindo aqui, que simboliza a palavra e a orientação certa. O pão é só uma representatividade para que nós possamos entender a verdade, como, por exemplo, estamos vendo nesse vídeo. Bom, vamos falar um pouco do pão fermentado, que é Jesus Cristo, que é esse aqui. Esse pão, para quem já fez um pão em casa, que é muito comum as pessoas fazerem um pão em casa, faz com fermento. Tira um pedaço de massa e coloca o fermento biológico ali, que vai ter uma ação de fermentar, de esquentar, e aparece uma nova massa. A massa pequena agora fica grande, que na verdade são só gases. Ela só fermentou e ficou grande, ou seja, é uma mentira, porque a verdade era massa pequena e de repente ficou grande. Por isso que o pão fermentado é errado. E esse pão fermentado, Salvador nos preveniu sobre ele, dizendo o seguinte, em Marcos 8,15 diz: preveniu o Salvador dizendo: vede, guardai-vos, ou seja, cautelai-vos, tenha cuidado do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Em Gálatas também diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Realmente, contando um pouco mais de história, quando se conta a verdade, a massa fica muito levedada, ela fica muito grande. Então a verdade tem que ser passada nua e crua. Se a pessoa não quer, não podemos fazer nada, mas não podemos levedar em nada. E teve alguém que levedou a palavra do Salvador? Sim, a Igreja Católica. Inclusive, essa imagem na verdade, como posso dizer, é na verdade um fermento, porque o Salvador, ele não tem olhos azuis, ele não é branquinho, ele não tem cabelos longos, ele não tem uma aparência extremamente delicada, assim como é referido nessa foto. É um fermento essa foto, porque na verdade os hebreus eles são eles vivem no sol, não é? Então eles não têm essa aparência delicada de um Jesus europeu. Isso é um fermento.
E a partir desse momento em que a Igreja Católica trouxe essa imagem, trouxe esse levedo, trouxe essa fermentação, criou-se o pão fermentado, a representatividade do pão original, mas só que fermentado, que botou o nome de Jesus, trocou o nome Yahushua para que ninguém pudesse identificar a pessoa e saber das suas atitudes. Então trouxe um novo que se chama Jesus Cristo. Um fato para que ninguém possa negar isso é que a letra J nem existia e nem existe até hoje, nem no hebraico novo. Esse hebraico que está aí hoje falado chama hebraico arcaico, que chama hebraico moderno, que é misturado com aramaico. Nem esse tem J, quanto menos o hebraico arcaico, que falava todas aquelas palavras que eu falei no começo. Interessante é que a Igreja Evangélica saiu da Católica e imitou exatamente a Católica. Aqui está o nome Jesus e o pão levedado aí, o pão cheio de fermento, mostrando exatamente que eles estão falando de alguém que não é o verdadeiro. Que todas as palavras lá são completamente enganosas. Todas elas. Absolutamente todas elas. Inclusive o nome está aí, Jesus, e o pastor aí, o ministro aí, está celebrando a Santa Ceia, na qual eu vou falar sobre a Santa Ceia um pouco mais para frente, desvendando toda essa verdade, porque a verdade nos conduz à salvação. A verdade é o Salvador. Tem um porém aqui muito interessante, porque ele falou para nos guardar do fermento dos fariseus. E os fariseus são hebreus. Ele estava mandando uma mensagem para aqueles homens lá que crucificaram ele, que eles falavam da palavra do nosso Criador na velha aliança, porque a nova aliança estava sendo escrita naquele momento, e aumentava, fazia um fermento. E ele também falou e do fermento de Herodes. Quem era Herodes, senão o imperador de Roma? Herodes era exatamente dessa foto aqui, de Roma, da Itália, ou seja, da Igreja Católica que veio da Itália. E logo depois, como eu falei e repito, a Igreja Evangélica saiu da Igreja Católica e aí trouxe esse pão fermentado para cá e todos estão sendo conduzidos a ele. Um outro ponto interessante é que o pão ázimo mostra a realidade. Não há fermento. Não há fermento no pão ázimo, né? O que você come é realmente toda a extensão da massa. Não é saborosa ao paladar, mas se torna nutritivo por dentro. Esse pão aqui não é gostoso. Ele é um pão sem graça, vamos colocar assim. Ele é um pão seco. Ele é pesado, é uma bolacha pesada, mas ele é nutritivo. Falando no sentido de nutrição, o grão, o cereal chamado cevada, ele tem muitas propriedades que são boas para a saúde do que o cereal chamado trigo. E falando sobre ele, o pão fermentado, o fermento é aquele que mente, como esse pão que é pequeno, mas na aparência é grande. Ou seja, é uma mentira. A verdade, a massa é pequena. Assim, não mostra a realidade. Logo, isso faz mal, ou seja, faz mal para o nosso corpo. E realmente, a verdade que está por trás de Jesus é muito pequena, muito pequena. E eles inventam, é como se a verdade que é anunciada através do nome Jesus fosse muito pequena e escondida. E aí os pastores, os padres e até mesa branca fala de Jesus, até mesa branca faz Santa Ceia, para ver como está bem envolvido essa religião aí nas coisas erradas. Ele fala a verdade muito pouquinho, é bem pequena a massinha da verdade, e o resto fica essa coisa gigante na sua cara, na nossa cara, que tudo isso é mentira. É como se 10% fosse verdade e 90% sendo mentira. E as pessoas têm comichão no ouvido e não vão nem notar os 10% da verdade, vão ficar muito mais ligadas na mentira, que é o fermento.